A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, o programa Semeando para a Vida Eterna. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Você é o nosso convidado para as nossas programações. Nós temos o culto 9 horas da manhã no domingo, às 10 horas da manhã do domingo temos a Escola Bíblica Dominical para todas as idades, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, jovens e adultos. Temos também, à noite, então, 19 horas, o nosso culto público. Você é nosso convidado para conhecer, para prestar culto a Deus, para ouvir uma mensagem baseada na Palavra de Deus. Como nós veremos hoje, e tem por título O Deus que Reconcilia em Meio às Diferenças, né? Então nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando, dirigindo a nossa meditação, esteja abençoando o seu lar, a sua casa, os seus familiares, o seu trabalho, a nossa cidade, a nossa prosperidade como povo, né? Então vamos orar? Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por esse privilégio que temos, ó Deus, de sermos o teu povo, de conhecermos o Senhor, de buscar na palavra do Senhor o conhecimento que só o Senhor pode nos dar, da vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, peço a tua bênção sobre a nossa cidade, sobre as famílias que estão ouvindo a tua palavra, que o Senhor derrame graça, paz, misericórdia, que a nossa cidade seja próspera, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Deus. Amém. Hoje, nossa meditação é na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos fazendo uma pregação expositiva na carta aos Efésios, ou seja, versículo por versículo, lá na igreja também, tá? Então, se você for lá, como nosso convidado, você vai, nesse mês de junho e julho, teremos aí a exposição da carta aos Efésios. Então, esse trecho hoje é o capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Acompanhe a leitura. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa
glória. Amém. Queridos, Deus reconcilia o homem consigo mesmo através do seu plano eterno em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tem a plena consciência da sua missão de levar as boas novas do Evangelho a todo aquele que vai ouvir, né? Seja judeu, seja gentio. Mas ele é denominado apóstolo dos gentios porque ele empreende uma viagem justamente para fora de Jerusalém, vai ali para a Ásia Menor, né? Planta várias igrejas, começa várias igrejas ali, treina lideranças. Então, a missão dada a este homem judeu é uma missão, então, de levar a notícia, boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Pelo menos das nações conhecidas e visitadas por ele ali naquele século. Interessante Deus usar o apóstolo Paulo como pregador aos gentios, porque quando nós lemos a história do apóstolo Paulo ali em Atos dos Apóstolos, quando ele aparece na história, né, já é no tempo apostólico, a perseguição se levantou contra a igreja de Jesus Cristo e ele era um dos principais perseguidores, pois ele era um judeu fariseu, era um judeu fariseu zeloso pela lei, um jovem que tinha muito vigor, muito rigor também no cumprimento da lei. Então ele ganha fama desse zelo, desse rigor, e as autoridades inclusive lhe autorizam com cartas, né, com mandados judiciais praticamente, vamos dizer isso na linguagem de hoje, né, com mandados judiciais que ele poderia adentrar a casa que ele bem entendesse. Se ele desconfiasse que aquela casa estava tendo uma reunião do grupo que se denominava os seguidores do caminho, né, no início do evangelho ali, o apóstolo Paulo ele era uma autoridade então para a perseguição desse grupo que ele considerava, o que eles consideravam um grupo herege, um grupo que destoava das doutrinas do judaísmo, né? Inclusive desfazia com ironias e também uma distorção da palavra de Deus. Eles entendiam que era isso. E mais, entendiam que o cristianismo, no início, né, ali dos seguidores, na época apostólica, eles eram denominados inclusive de ateus, né? Por quê? Porque eles não tinham um Deus, né, um Deus denominado ali, eles estavam seguindo Jesus Cristo, um homem, eles não tinham templo, não tinham um lugar de consagração, eles não tinham uma liturgia de adoração, de sacrifício para esse Deus. Então, como eles não tinham um Deus divino, né, no entendimento dos judeus, como eles não tinham um templo, eles eram considerados ateus, né, que não criam um Deus, né? Então essa diferença de pensamento entre as nações, né, a judaica e as nações gentílicas, né, que são as outras nações, elas se dão, inclusive, quando acontece o Pentecoste, essas nações, pessoas de todas essas nações ali, 21 nações diferentes, está em Atos 2 escrito, né, elas entendem as boas novas na sua língua materna. E esse entendimento abre os olhos espirituais deles e começam a glorificar a Deus seus grandes feitos. Então essa diferença, quando o Espírito Santo chega, ele acaba com essas diferenças. Mas o apóstolo Paulo, ele ainda demora para receber o Espírito Santo, a iluminação, o mistério que ele diz aqui, né, da revelação desse mistério. Ele ainda, no início de Atos, ele ainda presencia Estevão, né, que tinha sido escolhido juntamente com os 7, né, os denominados 7, para atender às mesas das mulheres que estavam sendo
preteridas de fala grega, Estevão é um dos eleitos para atender essas necessidades dessas mulheres, né? Que era a necessidade de comida. Então, vamos só refrescar a memória aqui, né? Quando o Espírito Santo de Deus cai, cumprindo a promessa em Jerusalém, a igreja tinha 120 membros, né? Eles estavam juntos orando no domingo de manhã, e quando o Espírito Santo se manifesta em forma de línguas de fogo, dentro do lugar fechado, com um sopro fortíssimo, onde as bases do linear tremeram, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, esses 120 irmãos, e eles saíram das portas do templo, né, do cenáculo onde estavam reunidos, e começaram a pregar as maravilhas que Deus havia feito. Os 11 apóstolos se destacaram, subiram um lugar mais alto, e Pedro fez a primeira pregação. Nessa primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram, ou seja, Deus já multiplicou, né, a quantidade de pessoas de 120 para 3.000 naquele dia, e depois, uma segunda pregação de Pedro, subiu para 5.000 membros, né, ou 5.000 pessoas que confessavam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Imagina a administração de uma igreja que passa, de repente, de um dia para o outro, de 120 membros para 5.000 membros, né? Então, se tornou algo ingovernável, né? Tanto é que os apóstolos pedem que sejam eleitos esses homens para atender essas viúvas de fala grega que estavam sendo esquecidas na distribuição diária da comida do templo. Lembrando que o templo era esse foco de ajuda social. As mulheres que ficavam viúvas, elas não poderiam trabalhar, nem se elas podiam casar de novo, né? Mas elas não podiam trabalhar, não podiam ter um sustento, a não ser casar de novo ou entrar para a prostituição. Então, elas ficavam dependentes, né, para se alimentar da distribuição diária do templo. Então, Estevão, quando prega, cheio do Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, né, ele usa toda a história dos judeus, toda a história dos patriarcas, e ele chega e faz uma acusação séria contra aqueles homens, aqueles religiosos que estão ali. Esse Jesus que eu prego foi exatamente esse que vocês mataram, mas que ressuscitou. Então, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, e Paulo, nesse momento, Saulo de Tarso ainda, né, ele consente na morte de Estevão, ou seja, ele acha que está certo, ele consente, ele segura ainda os casacos daqueles que estão ali matando Estevão com pedradas, né? E ele consente, não, tem que matar mesmo, ele acha que é um herege. Até, finalmente, o encontro de Paulo, né, do Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, ele recebe, então, a visita do Senhor Jesus, que muda a sua vida, muda o seu conceito de separação, transforma toda a sua visão de mundo, de ministério, e ele recebe a revelação de Jesus Cristo, né? O próprio Senhor Jesus chega para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: eu não sei quem é o Senhor. Ele fala assim: eu sou Jesus, a quem você persegue, né? Então, essa transformação, essa busca que Deus faz do diferente, da ideia de diferença, é para a reconciliação, primeiro com Ele mesmo, e segundo, com todos aqueles que Deus chama para serem seus filhos. O apóstolo Paulo se dá conta disso, se sente um privilegiado, e a transformação é tal na vida do apóstolo Paulo, que nós lemos aqui, né, que ele se considera o menor dos seus santos, né? Ele fala que eu fui, no versículo 7, constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, né? Veja a transformação na vida desse homem, a transformação de visão de mundo,
um matar o ego, né? Porque o fariseu ele se considerava muito maior do que a grande maioria, ou seja, os membros comuns da igreja. Então, se você assiste a série The Chosen, você vê ali o comportamento das pessoas normais quando um fariseu chega. Eles têm que se encurvar, têm que prestar reverência, têm que mostrar humilhação diante desse homem todo especial, né? E, na verdade, esse homem todo especial também está ali buscando entender, né? Buscando compreender a palavra de Deus. E ele distorceu esse entendimento se considerando mais do que o outro. Ele não é um homem especial, ele é um homem em busca, né? E aí nós temos alguns personagens que vão se identificar com isso. Nicodemos é um deles, né? O Nicodemos que vai encontrar Jesus na calada da noite, que não quer ser visto como mestre, e tem perguntas interessantíssimas, né? Jesus, quando diz para ele que era necessário nascer de novo, ele entende isso literalmente. Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Né? Então eles eram tão zelosos pela palavra de Deus, pelas orientações que a palavra de Deus dá, que quando Jesus orienta ele que ele tem que nascer de novo, ele fica assustado. Fala assim, eu vou ter que entrar no útero da minha mãe de novo, sendo eu já velho, né, grande, assim. E Jesus diz, eu estou falando de coisas espirituais. Se você que é espiritual não entende coisas espirituais, imagina, né, a gente está perdido. Então essa conversa de Jesus com Nicodemos, ela é emblemática, né? E nós vemos aqui, então, um fariseu que ele é acostumado com a ideia de dignidade, de superioridade, de separação, de santidade. Ele está dizendo agora, eu sou o menor de todos os santos, né? Ou seja, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a grandeza, eu não tenho essa autoridade para ser reverenciado por qualquer outra pessoa, né? Pelo contrário, eu que tenho que prestar essa reverência. Então, essa transformação que Deus faz, primeiramente no apóstolo Paulo, né? E ele leva essa mensagem de que os gentios, eles também são co-herdeiros da mesma promessa, co-participantes, ou seja, eles têm o direito de ouvir sobre o Evangelho. E esse Evangelho que chega ao ouvido deles é o Evangelho da salvação, da transformação, da entrega da vida. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma demonstração de como Deus vai agindo na história das pessoas e vai atraindo para si esses adoradores que o adoram em espírito e verdade, assim como disse Jesus para Nicodemos, né? Então essa adoração a esse Deus invisível, ela começa no entendimento do quão privilegiado nós somos. E o apóstolo Paulo continua, primeiro, dizendo que a revelação de Deus para o homem começa com uma revelação natural, né? Ele nos colocou aqui para fazer esse trabalho, ele nos colocou aqui para esculpir ferramentas para nos ajudar no trabalho, ele nos colocou aqui para apagar os incêndios, ele nos colocou aqui para cultivar na terra. Então, todas essas proposições são proposições acertadas, né? São proposições santas, proposições que a própria Bíblia narra, né? Então, nós fazemos muitas coisas, às vezes, querendo agradar a Deus, mas não conhecemos a palavra de Deus e não vamos atrás do que ela realmente está dizendo. Às vezes a gente acredita em qualquer post de internet. E hoje em dia os posts de internet, eles querem views, querem likes. E aí eles falam tudo que eles querem, tudo que eles quiserem, atrás desses likes, desses views, para poder levar vantagem, né? Então, não leve em conta o outro, não leve em conta a consciência do outro, né?
Então nós temos aí uma geração que vive apreensiva, vive de olho numa tela, mas não consegue se conectar com outra pessoa se não estiver online, né? Ao vivo, não consegue se conectar, se ter empatia, né? Sofrer junto. Essa é a boa nova do Evangelho. O Deus Criador, o Cristo, ele veio, se compadeceu de nós e se tornou o Deus que reconcilia consigo todas as coisas. Nós precisamos embasar e ter o conhecimento teórico da salvação em Jesus Cristo no que a Bíblia diz. E ela nos dá as ferramentas, ela nos dá a direção, ela nos equipa para isso. Mas para isso a gente tem que ler, para isso a gente tem que estar interessado, para isso a gente tem que se capacitar naquilo que nós estamos lendo e fazendo. E eu quero te convidar. Na nossa igreja você vai ter esse tipo de conhecimento, principalmente na Escola Bíblica Dominical, onde há um aprofundamento no estudo bíblico. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. Aqueles discípulos tomaram um susto naquele barco, quando as ondas começaram a crescer e os ventos começaram a soprar e tudo parecia perdido. E o mestre parecia que não estava nem aí. De repente alguém lembrou de chamar Jesus e perguntar: Senhor, não te importa que pereçamos? Nessa noite o Senhor quer ser incomodado por você também. Incomoda Jesus aí onde você está. Incomoda o Senhor com a tua adoração, com o teu louvor, com o teu clamor. Porque nessa noite, nesse lugar, você pode clamar. E Deus vai ouvir, e Ele vai responder, e o mar vai se acalmar, e a tempestade vai passar, querido. Creia! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Porque só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar.
pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus.